Obrigado pelo convite para compartilhar com vocês essa experiência. Eu realmente acredito que a madeira tem um futuro certo nas construções do mundo, né? Não só pelas oportunidades arquitetônicas que ela oferece, que a gente já viu diversos exemplos aqui, mas principalmente pelo contexto renovável e sustentável que ela promove na cadeia construtiva quando ela está inserida, né? Nós tivemos uma oportunidade incrível de participar desse projeto da Fundação Bradesco, em Canoanã, no estado do Tocantins, e eu não encontrei uma maneira ou outra que não compartilhar com vocês essa experiência, né? Se em algum momento vocês forem trabalhar com madeira no futuro e se apropriar desse aprendizado, eu acho que já valeu o nosso tempo aqui, tá? Então, basicamente, vou passar quais foram os desafios que nós enfrentamos ao lidar com, porque foi o primeiro projeto na nossa empresa que nós trabalhamos com madeira, as incertezas que nós vivenciamos, né, e como nós mitigamos os riscos ao longo do caminho, as soluções encontradas, as lições aprendidas, basicamente. Para vocês entenderem o contexto inicial, a Inova TS é uma empresa de engenharia e construção que atua no mercado brasileiro há 40 anos. Tá? E nós temos executado em todos esses anos obras de grande porte com clientes dos mais variados tipos, né? E há 20 anos a Fundação Bradesco é um cliente nosso, nós já tivemos o prazer de executar para eles cerca de mais de 10 escolas Brasil afora. E a Fundação, os projetos da Fundação têm um caráter social e de educação muito relevante para a nossa realidade brasileira. Então, nós ficamos realmente muito felizes quando temos a oportunidade de trabalhar com eles. E, em meados de 2015, a Fundação nos convidou para integrar o time que estava desenvolvendo esse projeto. E eu me lembro que, logo na primeira reunião que participamos, no escritório do Marcelo Rosenbaum, e estava o Gustavo, da LF0 também, ficou muito claro o desafio que a gente tinha pela frente, né? Seria uma construção de 25 mil metros quadrados para ser executado em 14 meses no interior do Tocantins, uma região bastante remota, né? Uma estrutura em madeira laminada e tijolos, que na ocasião eram tijolos de adobe. O conceito era usar tijolos de barro, né? Quer dizer, um contraponto. A gente estava vendo aqui, numa ponta você tem alta tecnologia da madeira industrializada, e do outro lado você tem um dos materiais mais rústicos e iniciais, que é o tijolo de adobe, né? Bom, nós fomos, então, na ocasião, apresentados pelo Bradesco a ITA Construtora, do engenheiro Hélio Olga, não sei se eu vi ele por aqui, o Hélio, e fomos visitar a fábrica do Hélio. O Hélio, entusiasta e profundo conhecedor que ele é do tema, ele nos deu uma primeira grande aula. Nós tivemos a oportunidade de passar por todo o processo fabril, desde o recebimento da matéria-prima, toda a parte de cortes, laminações, até a embalagem final e despacho. Então, nós começamos a ficar mais familiar com aquele tema, né? Só que, quanto mais à medida que a gente foi se aprofundando no assunto, nós começamos a ter muitas dúvidas, né? Então, conversando com todo mundo, em consenso, nós resolvemos construir um protótipo aqui próximo a São Paulo, numa área da Inova, porque nós precisávamos esclarecer como é que aquela estrutura, como é que seria o comportamento daquela estrutura em relação aos outros sistemas, né? Em especial as alvenarias, que esse conceito inicial de se trabalhar com tijolos de adobe, nós usando material do local, solo do local, nós fizemos uma ampla pesquisa, muitos ensaios de laboratórios, e tentamos dar um enquadramento um pouco mais técnico nesse conceito original da arquitetura. Enquadramos esses blocos de adobe como tijolos de solo-cimento compactos, né? Como era aquilo uma novidade, como aquilo ia se comportar com a madeira, suas interfaces, como nós faríamos essas ligações, que patologias isso poderia causar nas alvenarias. Então, nós construímos um protótipo, executamos as fundações, a ITA forneceu e montou a estrutura de madeira, e nós podemos entender, na prática, fizemos uma escala, em escala real, um módulo do que seria a obra,
E nós podemos simular todas essas interações, né? Experimentar encontros, aprimorar alguns detalhes construtivos dos pilares com as alvenarias, dos revestimentos, das lajes. Então, isso aqui foi fundamental para o desenvolvimento do projeto. Porque quando se constrói em grande escala, nós tínhamos, por exemplo, 90 apartamentos lá, né? Se você tem um problema, ele é multiplicado por 90, 2 já são 180. Então, isso toma uma proporção que depois ficaria muito difícil de administrar a obra. Quando nós fazemos uma obra, nós temos que ter cuidado com duas questões importantes: segurança estrutural e a questão de qualidade final do produto que nós estamos entregando. Tá? Para esse projeto, para atender esses requisitos, nós precisaríamos responder a 3 perguntas na visão daquele momento. A primeira seria como receber e inspecionar aquela madeira. Afinal de contas, nós nunca tínhamos trabalhado com aquilo. Então, quando nós estamos em sistemas tradicionais, como metálico e concreto, é fácil para a gente identificar os requisitos de qualidade, os ensaios que precisam ser feitos, onde monitorar, sabemos onde os problemas podem... E sabemos também interpretar esses resultados e prever o comportamento futuro dessas estruturas. A madeira, nós não tínhamos essa experiência. Então, conversamos também com o Hélio bastante sobre as nossas preocupações e resolvemos contratar um consultor independente, um especialista, que na época foi o Guilherme da Stamad, que nos ajudou a estabelecer um plano de qualidade. Então, como que nós receberíamos essa estrutura em obra, o que nós deveríamos vistoriar, inspecionar. Nos ajudou, por exemplo, a identificar que uma fissura inofensiva, diferenciar isso de uma fissura que pode indicar algum problema estrutural naquela peça. Tá? Então, esse foi um primeiro ponto, cuidado que nós tivemos. O segundo ponto, deixa eu tentar passar aqui. Ok. Nós tínhamos uma... Okay. Nós tínhamos uma preocupação especial com a cobertura, tá? Porque pela geometria do projeto, nós sabíamos que essa cobertura ela estaria sujeita a pressões de vento muito grandes. A extensão do telhado chegava a quase 50 metros. Então, querendo entender como seria o desempenho dessa cobertura e o grau de segurança que a gente estava, nós conversamos tanto com o fabricante das telhas, que é a Danica, junto com o Hélio, e ensaiamos os elementos de fixação, os parafusos que seriam usados nessa cobertura. Tá? Levamos para o laboratório de madeira da Universidade de São Carlos, ensaiamos diversas amostras, e os resultados obtidos foram que a carga de trabalho, a carga de ruptura, no caso, foi da ordem de 1.360 quilos. Isso representava 10 vezes o valor da carga atuante naquele parafuso. Então, nós ficamos tranquilos com esse ponto através desses ensaios. Né? Em todos os nossos projetos também, nós temos a preocupação de verificação dos parâmetros de projeto para a gente monitorar isso ao longo do tempo. Isso foi uma demanda também do próprio Bradesco. Né? Então, o Bradesco em si contratou também um consultor independente que fez as suas verificações, análises técnicas do projeto, e nós tivemos a oportunidade de ter uma discussão em cima disso. Tá? Além dos ensaios, dos materiais que foram feitos, as próprias vigas foram ensaiadas, os pilares foram ensaiados também. Esse é um ponto em que a nossa legislação precisa se desenvolver rapidamente. As normas brasileiras elas não acompanharam o desenvolvimento das normas internacionais. Né? Então, eu acredito que isso é um ponto importante que precisa trabalhar para que a tecnologia no Brasil realmente seja desenvolvida aqui e seja difundida. Tá? A construção em si, ela começou nós mobilizamos em Tocantins em outubro de 2015. Outubro de 2015, tá? Mobilizamos, como era uma área muito remota, para vocês terem uma ideia, Formoso do Araguaia
é a cidade mais próxima da fazenda da Fundação Bradesco. Está localizada a 52 quilômetros. Tá? Estamos a 290 quilômetros da capital Palmas, 1.600 de São Paulo. Então, e é uma área desprovida de recursos. Então, muitas das nossas aquisições foram feitas na região de São Paulo. Então, vocês imaginam que o peso do transporte nessa obra ela teve uma influência muito grande. A madeira, por ter peças mais leves, certamente diminuiu o custo envolvido com essa parte de transporte. Tá? Dentro da fazenda, nós tínhamos duas grandes obras, dois grandes canteiros independentes e simultâneos. Uma era a unidade masculina, tá? E a outra era a unidade feminina. Essa aqui é toda a fazenda da fundação. Nós tivemos que montar uma estrutura completa, administrativa, de engenharia, no site da obra. Aqui era a nossa fábrica de tijolos. Criamos aqui uma área de coberta para estoque de madeiras e algumas peças. E todo o fluxo de materiais entrava por aqui, portarias independentes entravam por aqui, e os materiais, as peças industrializadas eram transportadas diretamente para as frentes de trabalho. Tá? Nessa foto aqui, vocês vão entender mais para frente que nós tivemos dois momentos de logística de construção. Esse primeiro trabalho, ele teve um sentido nessa direção aqui e daqui para cá. Tá? Já nesse outro site, nós tivemos uma construção nesse sentido aqui. Vou mostrar para vocês por quê. Isso aqui, alguns detalhes da montagem, você vê que os benefícios iniciais que a gente observou, construindo com madeira, alguns são comuns em sistemas industrializados, que são redução da quantidade de mão de obra empregada, é uma montagem bastante mecanizada. Pela característica das peças serem leves, os equipamentos são leves. A organização das frentes de trabalho contribui para a questão de redução de riscos de acidente, a segurança do trabalho ela é implementada. Né? E pelo cronograma da obra, nós precisaríamos de ter as áreas liberadas para a gente iniciar as atividades sucessoras. Né? Então, nós não poderíamos esperar ter um espaço muito grande entre o avanço da estrutura e as atividades sucessoras de alvenarias, de revestimentos. Então, nós setorizamos a obra e estipulamos metas de produção e fabricação e montagem individualmente para cada um desses setores. Tá? Outro ponto importante do sistema tem a ver com o baixo consumo de água nesse período e o baixo consumo de energia. Nessa obra não havia energia elétrica, tá? Não tinha demanda dentro da estrutura da fundação que pudéssemos utilizar. Então, nós tivemos que trabalhar a obra com geradores em 100% do tempo, tá? Nos dois canteiros. Então, vocês imaginam que se isso fosse uma estrutura talvez metálica ou uma estrutura de concreto com mais equipamentos, isso teria sido um problema maior ainda. Nós tivemos uma gestão de resíduos muito facilitada nessa etapa, porque praticamente não há. Né? Todos os produtos, todas as peças elas são praticamente completas. Ok. Bom, essas são as principais atividades sucessoras, que é a liberação das alvenarias, para a gente que tínhamos que executar. As atividades de capeamento sobre os mezaninos. Esses mezaninos tinham área útil. Então, sobre as vigas de madeira, nós tínhamos um painel wall, que vocês podem ver aqui. E sobre o painel wall, nós tínhamos uma capa de concreto. Tá?
Quando nós desenvolvemos o planejamento executivo de qualquer obra, é meio inevitável que o caminho crítico de construção ele passe pelo desenvolvimento pelas atividades relacionadas ao sistema estrutural, né? Aqui não foi diferente. A construção da estrutura de madeira ela estava no centro exatamente do planejamento da obra. E nós tivemos que o desafio principal, junto com todo mundo, foi equilibrar os volumes de produção com os volumes de montagem, tá? E é fato que, durante algum tempo, esses dois parâmetros eles se desequilibraram, né? Isso, hoje é muito claro para mim que é uma decorrente puramente da escala do processo. Existiu uma curva de aprendizado, tanto no processo fabril, quanto no processo de montagem, né? Durante algum tempo, ficamos abaixo dos valores previstos inicialmente. Mas, à medida que essa curva, que nós fomos caminhando no sentido de aprendizagem, isso foi se equalizando, tá? Quando você fala em qualquer processo fabril, é muito mais produtivo você trabalhar com peças repetidas, peças iguais, né? Quando você privilegia o lado da montagem, para você montar uma determinada área que permitisse a gente ter liberações diferentes para outras atividades, você precisa ter conjuntos de peças de um conjunto de peças diferentes. Então, isso diminui a eficiência do processo de fabricação, né? Então, esse equilíbrio ele foi alcançado ao longo da obra, né? E da montagem também, com o implemento de mais recursos em ambas as pontas, e o resultado final é que nós conseguimos completar dentro do prazo final estabelecido para toda a estrutura, nós conseguimos concluir isso daí e seguir com a obra, tá? Mas foi um ponto de bastante ansiedade e que a gente precisa desenvolver no país, porque eu me lembro, por exemplo, até foi citado aqui anteriormente, nós tivemos problemas de matéria-prima, né? Então, se a gente fica, um fornecedor teve algum problema e não consegue suprir na origem e a gente não tem alternativas, você começa a ficar um pouco amarrado, né? Me lembro que o Hélio chegou a cogitar trazer madeira do Uruguai, não é isso, Hélio? Quer dizer, é um contrassenso, né? Para vocês terem uma ideia, do ponto de vista de produção, para produzir, nós levamos 181 dias trabalhados. Aqui são dias efetivamente produzidos, tá? Uma produção média da ordem de 4,5 metros cúbicos por dia. No melhor dia, chegou a 12 metros cúbicos, ou seja, isso já é o resultado da própria curva de aprendizado, né, de todo esse processo. Na melhor semana, tivemos 41 metros cúbicos. Tá? O tempo de montagem efetivo foi de 154, aqui dias úteis, tá? Aproximadamente 6 meses. 5,4 metros cúbicos por dia, né? Que se traduziu em 48 peças por dia, em média. Então, você perceba que a montagem, de fato, ela é um pouquinho maior que a produção. Então, você precisa de um tempo inicial produzindo para efetivamente iniciar o processo de montagem, né? Ok. Bom, o resultado foi... Acho que não temos resultados. Bom, o resultado realmente foi incrível, né? É uma obra de uma beleza extraordinária. Para quem percorre essas alamedas aqui e entra nos apartamentos, toda a questão de conforto térmico, é uma região muito quente. Em Tocantins, a gente brincava lá que você tem 2 estações do ano, né? Calor com chuva e calor sem chuva. Então, de fato, para as crianças que elas moravam em unidades com 40 crianças agrupadas dentro de uma... qual é a palavra? De um dormitório.
dentro de um dormitório, passaram a ser agrupadas em grupos de 6 crianças dentro de cada apartamento desse daqui. Então, para elas, foi um salto de qualidade, né, para quem mora em regime de internato dentro dessa escola, incrível. É fato que esse projeto ele tem tido um reconhecimento internacional, né, tem ganhado vários prêmios aqui. A Inova TS foi reconhecida o ano passado pelo Prêmio Pini, pela obra como construção, e os projetos têm sido ganhados vários prêmios aí ao redor do mundo. Então, foi um projeto de sucesso, uma experiência muito boa. É isso. Obrigado.